E aí, tiãozada, vídeo bônus, aproveitando aí a relação de polia móvel que a gente fez com uma polia móvel, a gente viu que a força do operador daquela máquina simples, para nossa polia 1, polia móvel, a tração na corda aplicada pelo operador era igual à tração no eixo da polia móvel dividido por 2. Isso correspondia, pessoal, na prática, a metade da intensidade do peso do bloco que estava sendo utilizado para movimento, seja de subida com velocidade constante, descida com velocidade constante ou simplesmente o bloco parado, no nosso caso anterior de polia móvel. Lembrando que a gente está falando de condições de equilíbrio. Equilíbrio pessoal, resultante igual a zero. Resultante igual a zero, ou repouso, ou subindo com velocidade constante, para o caso de máquina simples, ou descendo com velocidade constante, o tal do MRU. Beleza? Primeira lei de Newton. Então vamos lá, vamos recordar o que a gente tirou de resultado da nossa máquina simples com uma polia móvel. A força do operador equivalia a metade da intensidade do peso do bloco que estava sendo tracionado pela máquina simples. Ou seja, por uma polia móvel, ele fez a metade do esforço da intensidade da força-peso do bloco. Lembra? O peso do bloco era 800, ele fez a metade para uma polia móvel, 400 newtons. Qual a ideia, pessoal? Uma polia móvel divide o peso do bloco utilizado naquela máquina simples pela metade. Se uma polia móvel divide o esforço pela metade, duas, a metade da metade, 4 vezes. Então, se a gente tivesse uma máquina simples com duas polias móveis na condição de equilíbrio que a gente fez, é aquele peso do bloco continuasse um bloco de 800 newtons de intensidade de força-peso, para duas polias móveis, a força do operador era 800 dividido por 4, 200 newtons. Mais 4, pessoal, é 2 ao quadrado. 4 é 2 ao quadrado. Calma aí, se uma polia móvel reduz o esforço do operador pela metade, duas reduz a 4 vezes, 3 reduz a outro 8 vezes. Lembrando sempre que estamos falando de condição de equilíbrio. Naquela máquina, seja para uma, duas, três, N polias móveis, pensando naquele bloco ou em qualquer corpo sendo utilizado naquela máquina, parado, subindo com velocidade constante ou descendo com velocidade constante. O pessoal, fechando aqui, é bem rapidinho esse vídeo mesmo. Para duas, uma polia móvel, o esforço reduzido à metade, duas, a metade da metade, 4, 3, a metade da metade, 8. Por isso que essa relação recebe o nome de talha exponencial. Para cada polia móvel, o esforço do operador é reduzido, a força, né? A energia continua. Energia, força vezes deslocamento, trabalho. Energia continua igual, mas o esforço reduz. Para cada polia móvel, o esforço reduz a metade. Uma polia móvel foi o que vimos com desenho, tudo bonitinho. A força do operador, metade da intensidade do peso do bloco. Se tivéssemos duas polias móveis, metade da metade, 4 vezes. 3 polias móveis, metade da metade da metade. Esforço reduzido a 8 vezes. 4 é 2 ao quadrado, 8 é 2 elevado ao cubo. Por isso que é chamado de talha exponencial. Uma polia móvel, o esforço do operador, o peso dividido por 2 elevado a primeira. Duas polias móveis, força do operador, peso do bloco por 2 elevado ao quadrado. 3 polias móveis, reduzido a 8 vezes, 8, 2 ao cubo. Então, quando a gente tem N polias móveis para condição de equilíbrio, a força do operador, vamos pegar o peso do que está sendo usado naquela máquina simples e dividir
por 2 elevado a n, onde n é o número de polias móveis utilizadas. Beleza, pessoal? Então, a força do operador igual ao peso sobre 2 elevado a n. N é o número de polias móveis. Uma polia móvel, esforço reduzido à metade, 2 elevado à primeira. Duas polias móveis, esforço reduzido a 4. 4, 2 ao quadrado. 3 polias móveis, o esforço reduzido à oitava parte, 8, 2 elevado ao cubo. E assim por diante. Beleza? Muito obrigado pela atenção e carinho, tiãozada. Valeu! Pois em aula a gente vai trabalhar aí com exemplos de aplicação numérica usando polia móvel e associação delas à chamada talha exponencial. Valeu, tiãozada. Bons estudos.